Você sabia que muitas reprovações em processos seletivos, tanto de estágio quanto de trainee, acontecem por conta de mitos que não são verdade? Hoje eu vou mostrar para vocês 5 mitos que podem estar te sabotando e como você deve lidar com eles para você conseguir impressionar os recrutadores. Então, se você quer descomplicar sua preparação para você alcançar a vaga dos seus sonhos, fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou o Márcio Ferreiro, criador dos Segredos do RH, e já tenho quase 10 anos de experiência preparando universitários de todo o país para poder passar nas principais empresas e que são mais concorridas. Então, o que eu quero te mostrar hoje aqui vai ser fundamental para a sua preparação. Então, vamos lá. Mito número 1. Só o candidato com mais experiência é escolhido. É muito comum a gente pensar nisso. Ué, quem tem mais experiência, quem já trabalhou ou quem já fez mais coisas, tem muito mais chance de passar do que eu. Ele sempre vai vencer e isso não é verdade. Você imagina que está disputando uma vaga de estágio agora. Pode ser a sua primeira oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Várias e várias e várias empresas, para não dizer todas, não exigem uma experiência profissional anterior. O que a empresa está procurando em você, na verdade, são competências que você possui, então são características, habilidades que você possui, que fazem sentido para aquela vaga que eles estão oferecendo. E além disso, é claro, o grande alinhamento com a cultura da empresa. Eu canso de ensinar isso para os meus alunos, tanto do meu curso quanto da mentoria, o quanto esses dois fatores são fundamentais e são eles que fazem você passar num processo seletivo. Não adianta, por exemplo, um candidato ter uma experiência profissional prévia se ele não sabe trabalhar em equipe, se ele não tem habilidades que são necessárias para aquela área, e de repente você, que nunca teve uma experiência profissional anterior, consegue demonstrar esse perfil e essas características, por exemplo, numa dinâmica de grupo ou dentro do seu discurso quando você estiver numa entrevista. Então, o mito número 1 está derrubado. Vamos para o mito número 2. E o mito número 2 é: falar sobre pontos fracos na entrevista pode me reprovar. Calma, essa é uma pergunta clássica. E muitos candidatos eles ficam assustados quando essa pergunta aparece. Ai meu Deus, eu vou falar um ponto que é exatamente o que vai me derrubar, que vai me reprovar. E não é verdade, gente. Falar sobre seus pontos fracos sem querer enganar os recrutadores, né, trazendo pontos positivos, né? Tinha uma que virou um clássico, que é o perfeccionista. Né? A pessoa chegava e falava: olha, eu acredito que um dos meus pontos fracos é que eu sou perfeccionista. Então, na verdade, a pessoa, né, queria mostrar que tinha um ponto muito positivo, mas que podia ser enxergado de uma maneira negativa. E não é isso que os recrutadores querem. O que eles querem, de fato, é entender se você consegue fazer uma autoavaliação de pontos que você precisa melhorar, características que você precisa melhorar. Por exemplo, tem muita gente que tem dificuldade de comunicação, né? Não consegue fazer uma apresentação quando muitas pessoas estão olhando, ou ficam tensos quando vão participar de uma reunião. Só que, além de mostrar os pontos que vocês precisam melhorar, você precisa demonstrar uma ação que você já está fazendo. Então, é muito comum que os meus alunos utilizem, por exemplo, essa questão da comunicação e eles falem, por exemplo, o quanto eles têm se colocado fora de uma zona de conforto, né? Eles têm se colocado eles têm ficado mais expostos a situações como apresentações de trabalho ou reuniões, por exemplo, em empresa júnior que eles participam, para que eles consigam desenvolver essa comunicação. Então, isso é importante. Tem vários outros fatores que você pode levantar, como, por exemplo, dificuldade de organização ou dificuldade de priorização nas tarefas. Você pode, por exemplo, estar aprendendo metodologias ágeis para melhorar esses pontos que você considera que são hoje fracos. Beleza? Então,
Mito número 2, derrubado também. Vamos para o terceiro mito. A dinâmica de grupo só serve para avaliar quem fala mais. Todo mundo fica preocupado. Meu Deus, no meu grupo tinha uma pessoa que falava sem parar e ela com certeza vai passar, eu não vou, eu falei pouco e tudo mais. Calma. Não é isso que os recrutadores querem. Quem fala mais vence. Senão, era só um concurso de fala. Você precisa demonstrar ali dentro, primeiro, características que estejam alinhadas com o que está sendo buscado pela empresa e características que fiquem alinhadas com a cultura dela. Márcio, você já falou sobre isso. Sim, e vou repetir provavelmente, porque são esses dois fatores que mais importam. Então, dentro de uma dinâmica de grupo, eles estão avaliando o seu comportamento, se você consegue trabalhar muito bem em equipe, se você consegue organizar e coordenar as pessoas, se você possui conteúdo sobre os negócios da empresa. É isso que eles estão avaliando em você. Se você trouxer soluções interessantes para aquele case que está sendo discutido ali, se você consegue se apresentar bem para os gestores, se você consegue interagir com as outras pessoas, se você sabe ouvir muito bem a ideia das outras pessoas, é isso que vai fazer você passar numa dinâmica de grupo e não somente quem fala mais. Beleza? Mito número 3, derrubado. Vamos para o quarto. Se eu for tímido, eu nunca vou me destacar. Isso é um mito. Não é por você ser tímido. Por exemplo, se você vai participar de uma dinâmica de grupo e não fala nada, você não tem como ser avaliado. Realmente você não passa. Márcio, eu sou tímido, então o que eu vou fazer? Eu tenho dificuldade de falar com as pessoas. Você precisa se preparar. Preparação é a palavra-chave. Por que preparação? Pensa no seguinte: quando você tem conhecimento, quando você começa a expor ideias e as pessoas começam a aceitar mais o que você está falando, isso automaticamente gera confiança em você. Eu tenho dezenas, para não falar centenas de alunos que são tímidos, que têm essa dificuldade. E a gente sempre traçou estratégias para que a pessoa conseguisse se destacar. Como? Organizando o grupo, estudando muito sobre a empresa para poder falar e se sentir confortável, porque muitas pessoas tímidas têm insegurança quando vai falar alguma coisa. E elas têm medo que aquilo ali pareça uma coisa boba, uma coisa errada. E quando ela começa a ter confiança no que ela está falando, ela consegue interagir mais. Então você precisa de estratégias para que você consiga entrar num ambiente desse que você tem que se relacionar com outras pessoas e implantar as ideias que você precisa. Beleza? Então, se você for tímido, não tem problema. O que você precisa é falar e saber o que falar e como falar. Mito número 5. Perguntar algo no final da entrevista é sinal de insegurança. Insegurança? Tem muita gente que acaba acreditando nisso, que perguntar coisas para os recrutadores no final pode causar algum problema, alguma insegurança. E não é verdade. A verdade é que você fazer perguntas, principalmente sobre o trabalho, sobre a área que você vai atuar, é fundamental até para você demonstrar interesse real. O que os recrutadores estão buscando são pessoas que demonstrem, que saibam por que estão ali naquela empresa, por que querem trabalhar e que estão com fome de conteúdo, de saber exatamente o que vão fazer. Então, se você trouxer perguntas voltadas principalmente para o que você vai trabalhar, vai te ajudar bastante. Então, perguntar algo no final é fundamental, desde que não seja algo voltado para você, do tipo, eu queria perguntar quantos estagiários são efetivados no final do período. Não é esse o tipo de pergunta. Você tem que perguntar
sobre o trabalho que você vai exercer lá dentro. Beleza? Agora que você já conhece esses 5 mitos e como lidar com cada um deles, eu tenho certeza que você já deu um passo muito importante na tua preparação. Mas eu quero te perguntar, você não quer ter uma preparação completa para você saber como agir em cada uma das etapas, se destacar e impressionar os recrutadores? Então, tem 2 caminhos para você. Aqui embaixo tem 2 links. Um link para o meu curso completo, onde a gente aborda sobre todas as etapas, estratégias. Você vai aprender a se vender muito bem, vai entender como responder mais de 20 perguntas de entrevista. E é um curso que não tem a menor enrolação. A outra opção é você fazer uma mentoria diretamente comigo. A mentoria, ela é uma aula de 2 horas, onde eu vou entender toda a tua história, vou te ensinar a contar essa história, a como se vender muito bem, vou te ensinar estratégias de dinâmicas de grupo, vou te ensinar a montar a sua apresentação pessoal, o seu pitch, e vou trazer, claro, muitos exemplos de alunos que passaram por inúmeros processos seletivos. Então você tem essas 2 opções aqui embaixo. Tem o link da descrição, beleza? Se você curtiu esse vídeo e essas dicas, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar com seus amigos e, claro, comenta aqui embaixo, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.